E aí, pessoal, tudo bom? Estou passando aqui para desenvolver com vocês aqui o programa que o professor Caio sugeriu para a gente na última aula, que era utilizando classes. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo basicamente para elucidar para aqueles que não acabaram entendendo muito bem, ou que acabaram até ajudando os colegas, mas não pegou tão bem o que estava acontecendo, entendeu? Ou que deixou alguma pulga atrás da orelha, tipo, o que que é um construtor? O que que é a classe? Não tô entendendo, assim, entendeu? Ou que também ficou para trás no exercício, não entendeu muito bem, os colegas foi desenvolvendo e você só ficou meio boiando, assim. Acontece. Orientação a objetos é meio complicadinho de entender no começo mesmo, mas é bem tranquilo conforme a gente pega os passos. Eu desenvolvi esse enunciado aqui com o GPT. Vocês podem baixar aí na descrição. Eu vou deixar o link ali embaixo. Aqui a gente tem objetivo, requisitos, instruções e critérios de avaliação. O objetivo vai basicamente passar o objetivo do que quer fazer neste exercício. Os requisitos é basicamente os requisitos do nosso programa, o que, que ele deve ter, o que não deve conter, o que deve conter e mais uma entrelinha. Instruções, que é basicamente algumas instruções do que devem ser feito, por exemplo, utilizar Python, básico, mas enfim, são instruções. E aqui tem critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação podem ser ignorados, mas se vocês não quiserem ignorar, assim digamos, vocês podem criar o código de vocês, depois vocês, ou até pegar o código que vocês já desenvolveram, mas eu aconselho muito a vocês redesenvolverem ele de novo para pegar bem, porque já faz quase uma semana ou duas que a gente desenvolveu aquele código. Portanto, eu recomendo refazer o código para pegar bem a orientação a objetos. E daí, caso vocês tenham terminado o código, conseguiram fazer tudo certinho, tranquilo, vocês peguem esse enunciado, colhem ele no GPT e colhem junto do código de vocês, e peçam uma nota para o GPT, porque o GPT vai avaliar o código de vocês com base nisto aqui, ou seja, ele vai poder avaliar o código, falar os pontos a se melhorar, entendeu? Basicamente um professor particular, assim, digamos. É bem bom. Eu vou estar desenvolvendo o código aqui com vocês. Sintam-se na liberdade de quererem desenvolver antes, depois tocarem o vídeo para ver como foi feita a minha resolução, ou vocês resolverem junto comigo, irem entendendo conforme eu vou explicando as coisas e fazendo, escrevendo, ou só ver. Eu recomendo fortemente a desenvolver junto comigo. Por quê? Porque é programação, meu. Programação é pura repetição, cara. Se tu não faz, dificilmente tu vai conseguir memorizar as coisas. Até tu consegue, mas a prática é a melhor forma de se aperfeiçoar em algo, gente. Portanto, pratiquem. É, é isso aí, vai estar na descrição esse enunciado aqui. Eu vou estar desenvolvendo o código de Python junto com vocês. E é isso aí. Agora eu vou dar um cortezinho e vamos lá. E aí, pessoal, vamos começar a nossa resolução do nosso exercício. Primeiramente, vamos criar uma pasta para a gente desenvolver nosso programa. Vocês podem dar o nome que quiserem, podem deixar nova pasta, podem deixar qualquer nome que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, podem fazer o que vocês quiserem. Só que esta pasta é onde vai ficar armazenado o código de vocês. Portanto, salvem um lugar onde vocês tenham acesso e vocês vão se lembrar onde estava armazenado. Eu vou deixar na área de trabalho mesmo e vou dar um nome para minha pasta de application. Bem chique. Quem quiser e quem tiver a instalação do Visual Studio que permite abrir diretamente com o Code, assim, só clicando com o botão direito, abrir com o Code, pode ser assim. Mas eu vou acessar diretamente pelo Visual Studio mesmo. Aqui, File, Open Folder, Application, dois cliques, selecionar pasta. Certo? Selecionamos nossa pasta, agora a gente só vai criar um arquivo e manipular arquivos aqui dentro dessa pasta application. Portanto, vamos criar um new file, clica ali com o botão esquerdo, aí vocês dão o nome que vocês quiserem para o aplicativo Python de vocês. Normalmente eu dou o nome de app ou main.
Eu vou dar o nome de main, porque a gente vai estar trabalhando com o nosso programa principal, ou seja, nosso main código, ou seja, o nosso principal código. Ponto .py, ou seja, principal ponto .py. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui com este código? Com esse código não, com este arquivo. A gente está dizendo que a gente tem o nosso arquivo principal ponto .py, ou seja, o nosso arquivo principal em Python, certo? Certo. Vamos começar a resolução. A gente começa a nossa classe criando o quê? A gente coloca a nossa palavrinha reservada class. Class igual o nome da nossa caixa, da nossa classe, que vai ser caixa eletrônico, que é o que a gente pretende desenvolver. Sempre deem nomes objetivos do que é a classe de vocês. Por exemplo, vou criar uma classe de animais, por exemplo. Vou fazer uma classe para uma pet shop. Aí vocês dão o nome, classe animais pet shop, por exemplo. Vou criar uma classe para pinturas de arte. Aí vocês dão o nome, pinturas de arte, por exemplo, museu, classe museu, pinturas, etc. Basicamente, dê um nome intuitivo para a classe de vocês. Não dê um nome perdido, sei lá, vou dar um nome de classe igual classe banana, sendo que minha classe é uma classe de caixa eletrônico. Deem nomes objetivos, meu. Não dá um nome estranho que só tu vai entender. Deixa um nome explícito do que essa classe realmente vai estar fazendo. Certo? Certo. Vocês clicam com o botão. Vocês deem o botão do Enter aqui. Vamos definir o nosso construtor agora, ou seja, def init, duas underlines init. Se vocês quiserem também dá para fazer assim, é só escrever init assim, ele já vai sugerir. Mas quem não sugerir, vocês simplesmente escrevam uma underline, outra underline e init, duas underlines novamente e abre e fecha parênteses, certo? Certo. Agora a gente vai passar como parâmetro para nossa classe o self. Já já eu vou explicar melhor o que é esse self. Tomar um gole d'água. Self, certo? Agora vamos passar os parâmetros da nossa classe. O que é os parâmetros da classe? Eu vou explicar com um exemplinho aqui que eu peguei do GPT. Deixa eu capturar a tela aqui. Só deixar assim para mim poder dar uma riscada na tela. Aqui ele diz o seguinte: um construtor de classe é um método especial em programação orientada a objetos, que é chamado automaticamente quando uma instância ou objeto de uma classe é criada. Ou seja, quando a gente vem aqui e faz o seguinte, por exemplo, eu quero instanciar minha classe de caixa eletrônico, ou seja, quero fazer uma variável receber meu caixa eletrônico, minha classe de caixa eletrônico. Ou seja, daí eu venho aqui, boto, por exemplo, usuário 1. Daí eu venho aqui, caixa eletrônico. Show? Show. Isso aqui eu estou basicamente instanciando a minha classe. E automaticamente, aqui eu já vou estar chamando o meu construtor. Ele não está dando erro, um erro diferenciado, assim, digamos, porque aqui eu não passei nada como construtor ainda, entendeu? Ou seja, aqui não está passando nada, porque eu não coloquei nada, só coloquei o self. E o self não é um parâmetro, o self é uma referência à própria classe. Já já eu vou explicar melhor isso aí. Vou pegar o exemplo aqui. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Ele geralmente é utilizado para inicializar os atributos dos objetos com valores específicos ou realizar outras tarefas de inicialização necessárias para que o objeto esteja em um estado válido. Ou seja, aqui, self marca, modelo e ano, certo? Certo. Vocês perceberam que são quantos? 1, 2, 3, 4. Aqui eu passei 4, certo? Mas aqui, quando eu crio a instância da minha classe de carro, se vocês perceberem, deixa eu apagar aqui, eu só estou passando
3 parâmetros. Por que isso? Porque o self, ele não é um parâmetro direto, ou seja, digamos que o self é ignorado quando tu passa o parâmetro, mas o self ainda assim é obrigatório tu passar ele dentro do construtor. Por quê? Porque o self, ele representa uma variável que tu está criando dentro da classe. Como assim dentro da classe? Se você não aplicasse o self, botasse, por exemplo, marca igual marca, a variável de marca, ela só existiria dentro do construtor. Como assim só dentro do construtor? Ela seria uma variável local. Por exemplo, quando vocês criam uma variável dentro de um if, essa variável, ela é uma variável local, ou seja, essa variável só vai existir dentro daquele if. A variável não vai existir fora, a não ser que tu crie uma variável fora do construtor, não, do if, e daí sim você acessasse a variável por fora, entendeu? Mas basicamente ela não existe dentro do if. Aqui o exemplo é, se não tivesse esse self aqui, a marca não existiria para fora da classe. Ou seja, se eu tivesse outra função aqui embaixo, que sei lá, eu quero saber, eu preciso acessar o tipo de marca do meu carro. Ele não conseguiria acessar. Por quê? Porque não teria sido criada. Porque assim que o construtor é finalizado, a minha marca não existiria mais. Por quê? Porque não utilizei o self. O self representa. Deixa eu apagar isso aqui. O self representa que eu estou criando uma variável dentro inteiro da minha classe. Ou seja, enquanto estiver dentro da minha classe, dentro da classe de carro, eu vou ter a minha variável de self.marca. Self.marca seria a variável dentro do carro, dentro da classe do carro, entendeu? Ou seja, a minha classe de carro teria uma marca, um modelo e um ano. Isso seriam o que a gente chama de atributos. Os atributos da nossa classe. Os atributos podem ser definidos como as características da nossa classe. Por exemplo, se eu tivesse uma classe de pessoa, eu poderia passar um nome, poderia passar uma idade, poderia passar o sexo, o gênero, poderia passar a data de nascimento, por exemplo. Poderia passar inúmeros atributos, mas isso dependeria do tipo de classe que a gente quer criar. Por exemplo, aqui no exemplo de carro, a gente tem uma classe de carro onde a gente tem uma marca, um modelo e um ano, porque é o que a gente necessitava aqui, ou seja, é o que o exemplo já achou suficiente colocar, entendeu? Ou seja, aqui a gente tem self.marca recebe marca. Como assim, meu? Como assim a marca está recebendo a marca? Vocês estão entendendo que a gente está criando uma variável dentro da nossa classe e essa variável dentro da classe vai estar recebendo o parâmetro do nosso construtor. Ou seja, essa marca aqui não é a mesma coisa que essa marca aqui, porque esta marca com self.marca é uma variável que a gente criou dentro da nossa classe. Ou seja, imagine que ela estava vazia, ou seja, a gente acabou de criar, mas a gente está inicializando ela com a marca do nosso construtor, entendeu? Ou seja, a gente basicamente está fazendo o quê? A gente está recebendo uma marca do usuário, a gente está atribuindo ela a uma variável de marca também, só que essa variável de marca só existe dentro da classe, entendeu? E esta variável aqui de marca, de parâmetro, ela só existe dentro da onde? Só existe dentro do nosso construtor. Se eu tivesse outras funções, essas variáveis aqui não poderiam ser acessadas, porque elas só existem aqui dentro do def init. Entenderam? Basicamente é isso. Portanto, self.marca recebe marca, ou seja, a gente está criando uma variável de marca. Self.modelo igual modelo. Estamos criando uma variável de modelo.
self.ano igual a ano. Estamos criando uma variável de ano. Ou seja, tudo isso vai estar recebendo variáveis. Então aqui, quando a gente cria uma instância de uma classe, ou seja, a gente está colocando a nossa classe dentro de uma variável, ou seja, a gente está instanciando a nossa classe dentro de uma variável, a gente está criando um objeto. Ou seja, aqui, ó, meu carro, isso aqui é uma variável, certo? Só que a partir do momento que a gente coloca uma instância, ou seja, o que é uma instância? Instância basicamente é a gente estar fazendo uma. Ah, me fugiu a palavra agora. Mas basicamente a gente está referenciando a esta classe aqui. Ou seja, a gente está usando os moldes que temos aqui, de def, init, marca, modelo e ano, só que a gente está referenciando esta classe aqui, entendeu? Basicamente é isso. Apagar aqui. Meu underline carro recebe carro, certo? Certo. Vocês perceberam que a gente não precisou colocar nada, certo? A gente só abriu os parênteses e colocamos, abre aspas, Toyota, abre aspas, Corolla e 2022. Vocês perceberam que o seguinte, a gente passou Toyota, Corolla e 2022, certo? Ou seja, a gente está inicializando as nossas variáveis com Toyota, Corolla e o ano, certo? Certo. Só que eu vou passar algo para vocês daqui a pouco, que é o pulo do gato. Se vocês notarem, eu não estou especificando aqui o tipo de variável. Ou seja, se por exemplo aqui eu colocasse 2022 e aqui eu colocasse o Toyota, deixa eu fazer umas setinhas, não, não necessariamente daria um erro. Mas o que aconteceria? A minha variável 2022 estaria sendo instanciada, não, estaria sendo atribuída na variável de marca, entendeu? Ou seja, a ordem, ela importa. A ordem dos meus atributos que eu estou colocando aqui, dos meus parâmetros, ela importa. Se, por exemplo, eu colocasse aqui 2022 Corolla e Toyota, a minha variável de marca ia receber o ano e a minha variável de ano ia receber a marca, entendeu? Portanto, algo que eu vou colocar na nossa classe é o tipo de variável. Ó a minha letrinha, ó a minha letrinha, ó a letrinha. Toma, tipo. Ou seja, é bom sempre especificar o tipo de variável. Isso se chama tipagem. É algo bem importante e que ajuda bastante na manutenção e visibilidade do código. Vamos terminar de ler aqui e partir logo para o exercício. Neste exemplo, sempre que uma instância da classe carro é criada, o método init é chamado automaticamente e os atributos marca, modelo e ano são inicializados com os valores passados durante a criação do objeto. Ou seja, ele está basicamente dizendo que assim que a gente instancia nosso objeto de carro e a gente passa os parâmetros da nossa classe, Toyota, Corolla e 2022, ele vai automaticamente jogar esses parâmetros para cá, ou seja, eu não preciso colocar nada, só abrir parênteses e passar os meus parâmetros, entenderam? Entenderam. Só que o que eu já disse, é importante vocês respeitarem a ordem que vocês colocaram aqui. Se vocês colocaram a marca em primeiro, coloquem a marca em primeiro. Se vocês colocaram o modelo em segundo, coloquem a marca em segundo. Se vocês colocaram o ano em terceiro, coloquem o ano em terceiro. E também atribuam um tipo para a variável de vocês. É sempre importante isso. Certo? Certo. Vamos continuar aqui. Vamos vir para o nosso exercício. Para o nosso código. Aqui, ó. Def init self. Agora que vocês já entenderam melhor o que é o self é basicamente um referenciamento para minha própria classe. Ou seja, basicamente eu vou estar referenciando dentro dessa classe aqui, ou seja, as variáveis que vão existir dentro da minha classe de caixa eletrônico. Portanto, vamos criar aqui self. O que um caixa eletrônico pediria? Pediria um nome de usuário. Nome usuário.
Eu vou utilizar o padrão Camel Case, mas também, se vocês quiserem, tem o padrão Snake Case, que é com o underlinezinho. E também tem o Pascal Case, mas o Pascal Case, que ele começa com a letra maiúscula e sempre vai deixar a primeira letra das palavras quando for trocando como maiúscula, ela sempre é utilizada para classes, gente. Portanto, não utilizem para variáveis. Para variáveis, ou a Snake Case, que é assim, nome usuário, ou vocês utilizam Camel Case, que é assim. Certo? Certo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Que dia é 13, hein? Barbaridade. Tá. Certo, vamos continuar aqui. Nome usuário do tipo string. O que eu fiz aqui? É justamente o que eu acabei de falar. Eu falei, deixei meus pensamentos saírem. Nome usuário do tipo string. Esses dois pontos aqui significa que tu vai estar passando o tipo de variável que tu quer que o usuário passe para ti. Ou seja, se aqui o cara botasse marca dois pontos str, que é o tipo de string, que é o tipo de texto, o nosso usuário seria obrigado a passar uma variável do tipo string. Ou seja, o ano não poderia ser passado aqui, entendeu? Porque o ano tá do tipo inteiro. A não ser que o cara venha aqui, abra aspas e coloque o ano entre aspas. Aí ele iria, entendeu? Mas aí para isso acontecer, o maluco tá pedindo para burlar o sistema, entendeu? Mas basicamente é isso. Vocês vão estar definindo o tipo explicitamente aqui no nosso construtor, certo? Certo. Nome usuário do tipo string, do tipo texto, certo? Certo. Agora, eu vou definir uma variável com o nome de depósito inicial, certo? Certo. Por que depósito inicial? Já já vocês vão entender melhor. Eu vou explicar para vocês. Vocês vêm aqui no dois pontos e pressionem um Enter que ele vai fazer a indentação automática para vocês. Notem que a indentação é um negócio muito importante. Evitem apertar espaços. No Python se usa o tab quando vocês forem fazer uma indentação, porque o espaço ele cria apenas um espaço, entendeu? O tab já não. O tab já ele já faz a indentação certinha para ti. Se, por exemplo, vocês ficarem perdidos na indentação, tipo aqui, eu não sei quantos espaços devem ter aqui. Apaguem todos os espaços que vocês verem aqui e deixem aqui, ó, coladinho. Pressionem um tab. Ele já vai fazer automaticamente para vocês, entendeu? Certinho. Vamos continuar. Self.nome usuário. Ou seja, vou estar criando uma variável de nome de usuário dentro da minha classe, que vai receber o quê? Vai receber o nome usuário que eu passei aqui em cima como parâmetro. Ou seja, vou receber a string que eu passei aqui em cima de nome de usuário. Certo? Certo. Agora eu vou definir uma variável de saldo. Saldo recebe 0.0. Por que 0.0? Porque aqui eu vou estar definindo explicitamente o tipo de variável que eu quero. Isso também é uma boa prática de programação, que é tu, por exemplo, eu quero fazer uma variável de tipo float, certo? Certo. Saldo é do tipo float. Por quê? Porque saldo vai ter os centavos, ou seja, 1,50 centavos, 1.050 centavos, por exemplo. Aí a gente precisa do caso de ponto flutuante, certo? Certo. Agora a gente vem aqui embaixo e self.saldo, dá um espacinho, recebe depósito inicial. Por que depósito inicial? Porque quando a gente cria uma conta em um banco, às vezes tem caso da pessoa solicitar um depósito inicial. É opcional. Tu pode ou não fazer um depósito inicial. Geralmente as pessoas não fazem. Mas tem o caso de que logo na abertura da tua conta no banco, tu pode fazer um depósito inicial. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o nosso saldo inicial receber o depósito inicial. Mas algo que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Eu colocar um saldo
inicial, o nosso saldo, recebe self.saldo mais depósito inicial. Por quê? Porque aqui o nosso saldo ele já começa como zero, certo? Aí seria zero mais depósito inicial. Eu poderia definir explicitamente, eu quero que o meu saldo inicial já comece com o meu depósito inicial. Posso. Mas caso o cara não queira colocar um depósito inicial, ele. Basicamente eu vou botar por botar isso aqui, para deixar mais bonitinho o código. Eu poderia muito bem botar isso aqui, ó. Também serviria. Mas eu estou fazendo isto aqui porque eu achei pertinente colocar na hora. Mas agora analisando não é tão necessário, né? Porque se o usuário quiser fazer um depósito inicial, ele vai botar o valor lá, ou seja, ele já vai iniciar o saldo com o valor que o cara for fazer o depósito inicial. Ou seja, se o cara for fazer um depósito inicial de 1.000, a variável de saldo já vai receber 1.000. Mas se o usuário não quiser depositar nenhum valor, aí ele vai depositar como zero, ou seja, o depósito inicial vai ser zero, ou seja, vai ser nulo. Portanto, vai dar a abordagem de vocês. Eu vou utilizar essa abordagem aqui para o nosso construtor. Mas é isso. Vamos fazer agora a nossa função de saque. Nossa função não, nosso método. Porque em classes não existem funções. Existem, ó, método. Por que método? Porque método a gente está dentro de uma classe. Se, por exemplo, eu estivesse fora de uma classe, ele seria uma função. Aqui, ó, estão vendo? Seria uma função. Se eu botar aqui, ó, def saque, por exemplo, só de meme. Aqui, ó, função, entendeu? Porque não é dentro de uma classe, mas se fosse dentro de uma classe, seria uma função. Da mesma forma que esse self.nomeUsuário é um atributo, ou seja, uma variável que existe somente dentro da minha classe, isso aqui é um método que só existe dentro da minha classe também, entendeu? Basicamente é isso aí. Deixa eu tomar um golinho d'água. Tomei aí na casa de vocês também. Saque, certo? Certo. Self, vírgula. Por que self? Porque eu vou referenciar as minhas próprias variáveis dentro da minha classe. Portanto, vamos lá. Self, se eu vou fazer um saque, eu vou receber um valor para saque, certo? Ou seja, o usuário vai me passar dentro do meu método um valor que ele deseja sacar. E dentro do nosso método, a gente vai ter que fazer algumas verificações para ver se esse valor que ele pretende sacar é um valor válido ou um valor que ele pode sacar, certo? Portanto, vamos fazer aqui, ó, valor para saque, do tipo float, ou seja, vamos passar explicitamente o tipo que a gente deseja criar na nossa variável. Algo que eu vou recomendar para vocês fazerem é um docstring. O que é o docstring? Pressionem aspas duplas 3 vezes até formarem um comentário. Se vocês fizerem assim, ele vai ficar assim, ó, com 6 aspas, se pressionarem certo. Aí, vocês podem colocar um comentário aqui dentro do que serve esse método que vocês estão criando. Por exemplo, método para saque, certo? Esse método, ele vai ter um comentário aí, ó. Por exemplo, quando o cara passar o mouse em cima, ele vai ter aqui um comentário do que serve esta classe. Isso é algo muito bom porque ajuda na manutenção do código e também é uma boa prática de programação. Método para saque de saldo do usuário. Deixar bem explícito aqui. Que daí ele vai especificar tudo aqui embaixo, entendeu? Certinho. Vamos lá. Agora vamos testar esse valor. Porque o que acontece se o usuário me passar simplesmente um valor menor do que zero ou igual a zero? Eu tenho que fazer um teste para isso, ou seja, eu tenho que testar se esse valor que o usuário está me passando é menor ou igual a zero e vou ter que passar um tratamento adequado para isso. Ou seja,
eu vou fazer uma formatação bonitinha aqui, basicamente, para falar, tipo, falha, por exemplo. O valor que você inseriu é inválido. Eu vou utilizar aqui o fstring, que a gente já aprendeu em aula. Na real, nem preciso do fstring, porque aqui só vai ser uma mensagenzinha mesmo. Botar aqui, ó, falha. O saque não foi realizado com sucesso. E aqui a gente pode colocar um print de novo. Valor inserido inválido. Exclamação. Para deixar bem. Ó, o valor não é válido, rapaz. Aí a gente pode botar aqui botar um negocinho legal. Vai ser um input que a gente vai travar essa mensagem no console do usuário até ele digitar um enter, por exemplo. Pressione enter para sair. Deixa eu botar 2 pontos. Poderia ser um ponto só. Mas vou deixar 2. Não, vou deixar 2 pontos. Vou deixar 2 pontos. Vou deixar um enter aqui. Agora vamos fazer outra condicional. Se o valor de saldo for maior, quer dizer, se o valor de saque for menor ou igual que o valor que o usuário pretende sacar, vamos ter que fazer um tratamento adequado, né? Porque ele vai conseguir sacar. Valor para saque for menor ou igual a self.saldo, ou seja, vocês perceberam, né, que aqui dentro, em nenhum momento eu defini a minha variável de saldo, ou seja, ela está dentro da minha classe. Ou seja, a partir do momento que eu definir no meu construtor, ela vai estar definida aqui dentro inteiro, entendeu? Só que eu preciso utilizar o self. Se eu tirar o self.saldo, aqui já vai dar erro, ó. Deixa eu salvar aqui, ó. Ele não vai acessar, entendeu? Aqui ele até não está dando erro, porque aqui ele vai estar com uma variável vazia, entendeu? Ou seja, ele está pegando uma variável vazia e está comparando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Saldo igual a n, ou seja, não tem nada aqui dentro. Mas se eu dar um Ctrl Z aqui e salvar, ele vai ver aqui já, ó, saldo igual a float, ou seja, 2 pontos float. Ou seja, aqui dentro tem uma variável do tipo float. Ele já captou a variável aqui de dentro do construtor, entendeu? Basicamente é isso. Vamos continuar. Elif, valor para saque, self.saldo menos igual a valor para saque. Ou seja, aqui ele vai estar efetuando o saque e vai estar reduzindo do saldo dele o valor com base no valor que ele solicitou para saque. Ou seja, se ele tiver um saldo de 1.000 e sacar 500, ele vai reduzir do saldo dele e vai conseguir fazer o saque, entendeu? Enfim, vamos fazer uma mensagem formatadinha agora. Print aqui igual. Por que eu estou fazendo isso aqui? Basicamente, se vocês nunca viram, deixa eu salvar aqui, apagar isso aqui, print, botar 0 igual vezes 50. O que é isso aqui? Ele vai basicamente fazer o seguinte, ele vai me imprimir 0 e igual 50 vezes, entendeu? Ou seja, aqui eu basicamente estou criando um delimitador. Ao invés de eu ter que fazer isso aqui, pegar um print, igual na época do Visual G que a gente tinha, a gente vê um print aqui, abre aspas, e daí pressiona, e daí fica um negócio trifeio no nosso código aqui, ó. Daí fica esse negoção gigante aí. Não, aqui eu só meto aqui ó, o número de casas que eu quero e tem um resultado parecido, ou até melhor. Até melhor não, ó, é melhor. Então, vamos continuar aqui. Só uma dica de formatação de texto para vocês. Vamos criar aqui, ó. Sucesso. Saque realizado com sucesso. Ponto. Aqui eu boto um... Eu vou copiar essa mensagem aqui. Input. Porque
o saque foi realizado com sucesso, já reduziu do saldo. Aqui ele vai estar pedindo o enter para o cara verificar a mensagem e ver se está tudo certo, entendeu? Basicamente, ele vai ver, o saque foi concluído com sucesso, pressione enter para sair. Daí o cara pressiona enter e continua, entendeu? Aí ele volta para o nosso negócio. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quanto tempo já se passou. 31. Bah, passou um tempão já. Vamos continuar. Se caso, ó, caso o valor não for inválido e o cara conseguiu sacar, o que que falta? Falta, por exemplo, o que que acontece se o valor para saque que o cara sugerir for maior que o saldo que ele tiver? A gente tem que criar uma formatação de texto só para isso aí, ou seja, uma saída de dados para o usuário específica para quando sair, para quando o nosso usuário tiver menos saldo do que ele pretende sacar, por exemplo. Portanto, vamos fazer aqui um print, mesma coisa de sempre, 50. Eu vou até copiar isso aqui para não ficar tão repetitivo o nosso código. De falha, o saque não foi realizado com sucesso. Daí aqui eu posso colocar um f-string, posso colocar aqui, ó, falta um total de rs, que vai ser a moeda que a gente vai estar operando aqui. Aí eu boto self.saldo menos o valor para saque, porque daí ele vai me retornar com quanto valor de saque que faltou para o nosso usuário conseguir sacar. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar este valor aqui antes, porque assim ele não vai me retornar com um valor negativo na conta, ou seja, ele vai falar, se por exemplo eu quiser sacar R$ 1.000, mas eu só tenho 999 na conta, ele vai me retornar com falta um total de RS 1 na conta, por exemplo, vou botar aqui no finalzinho. Não, acho que eu nem vou botar. Não, vou botar um pontozinho aqui. Só que algo que eu vou destacar para vocês também vai ser a gente formatar as casas decimais nessa saída de dados. Ou seja, eu vou colocar um ponto 2f, que ele vai me formatar exatamente com quantas casas decimais este, é, esta linha aqui vai me retornar. Ou seja, só vai me retornar com duas casas decimais. Duas casas após a vírgula, no caso. Tá pronto. Nossa função de saque tá pronto já. Vamos fazer a nossa outra função, que é de... deixa eu abrir aqui. Vai ser uma função de depósito. Vamos fazer aqui def depósito, self, vírgula, valor para depósito do tipo float, porque estamos especificando o tipo de variável que queremos sacar. Ou seja, se o cara colocar um inteiro, vai funcionar. Mas se o cara, por exemplo, se aqui fosse um tipo inteiro e a gente quisesse sacar um tipo float, ele provavelmente daria um erro. Se não me engano é mismatch exception, algo assim. Então vamos especificar direto que a gente quer um float, certo? Na verdade eu acho que ele nem daria erro, mas ele não executaria da forma que deveria, entendeu? Portanto, vamos fazer aqui, vamos terminar nosso códigozinho. If valor depósito menor ou igual a zero. Aí é tudo um print. É tudo muito parecido. Eu vou copiar este aqui, já que a gente já criou. O depósito não foi realizado com sucesso. Valor inserido inválido. Pressione Enter para continuar. Quer dizer, para sair. Certo? Certo. Certo. Vamos dar um else agora. Porque a gente vai fazer, caso o cara consiga sacar, quer dizer, caso o cara consiga inserir um valor que não é menor do que zero ou igual a zero, o cara vai conseguir, vai conseguir depositar na moral, entendeu? Vai conseguir depositar bem de boas.
Porque o depósito, ele não tem tantas condicionais assim como o saque. Porque o depósito é, tu quer depositar um valor? Show. Vai depositar um valor negativo? Não? Show. Mas vai depositar um valor que é igual a zero? Não também? Então show. Daí, o cara, se nenhum desses dois se ele não for depositar nenhum valor negativo ou igual a zero, então ele já vai pular para esse bloco aqui de else, ou seja, ele já vai conseguir fazer o depósito bem tranquilinho na moral. Vamos copiar aqui, porque é bem parecidinho. Só que ao invés de menos igual, opa, faltou o S, a gente vai colocar um mais, porque um valor de, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu copiei o código daqui. O parâmetro do saque não é visível aqui dentro do parâmetro do nosso método de depósito. Ou seja, cada método tem as suas variáveis. Ou seja, essa variável aqui não se comunica com essa variável aqui. Mas essa variável aqui também não se comunica com essa daqui, entendeu? Com esse método, no caso. A única forma de eu fazer essas variáveis se comunicarem seria utilizando o self, entendeu? Self ponto e o nome da variável que eu quero criar. Portanto, vamos continuar aqui. Valor para depósito. Show? Show. Tá. Valor para depósito, sucesso. Depósito realizado com sucesso. Pressione Enter para sair. Certo? É isso aí. A nossa função de depósito é basicamente esta, só que vamos colocar um docstring aqui, né? Vamos falar o que a gente vai estar criando aqui. Vou copiar este mesmo docstring aqui. Método para depósito de saldo na conta do usuário, certo? Passamos aqui. Aqui ele está apontando. Nananana, tá, isso aqui é viagem do linter. Porque ele está dizendo aqui ó, que a gente não está usando o snake case, porque eu estou usando o padrão camel case, entendeu? Mas isso é mais opcional. Não é necessariamente um erro. Isso aqui é mais como uma sugestão para o teu código ficar mais elegante, assim, digamos. Com menos. Deixa eu ver o nome que eles dizem aqui. Ah, não tem exatamente o nome aqui. Não achei o nome aqui. Mas basicamente é sugestões para te melhorar seu código, entendeu? Mas como é algo que não está influenciando na execução do nosso código, vamos deixar assim, que tá bom já. Agora vamos fazer uma função para verificar o saldo, porque é algo que foi sugerido para nós, que foi solicitado para nós. Aqui, para verificar o saldo, tu não precisa colocar nada. Por quê? Porque para verificar o saldo, basicamente, tu vai só acessar atributos. É, tu não vai necessariamente modificar alguma coisa com algum valor. Ou seja, tu só vai entrar lá, vai ver o valor e vai te retornar, entendeu? Basicamente, bem tranquilinho. Vamos fazer aqui. Botar a mesma formataçãozinha de sempre. Print 50 vezes do nosso igualzinho para dar um efeito legalzinho. Vamos utilizar fstring porque a gente vai elaborar valores agora. Ó, sistema vai dizer que você tem rs aí self.saldo de saldo. Aqui eu vou vir aqui e vou colocar que eu quero apenas duas casas decimais no meu saldo. E é isso aí. Vamos colocar o nosso pressione Enter de sempre. E é isso aqui. Show de bola. Show de luzes. Agora, a gente criou nossa classe. Nossa classe é isso aqui. Basicamente, se o exercício fosse basicamente criar somente a classe e eras isso, a gente criou nossa classe. Está pronta. Só que agora a gente vai partir para a nossa interface do usuário. Ou seja, a gente vai conectar o nosso
A gente vai conectar o nosso código com a nossa classe, ou seja, a gente vai fazer um meio de campo entre o código, os objetos e o nosso usuário, entendeu? Basicamente, vamos fazer a conexão. Vamos fazer a nossa interface, ou seja, vamos criar aqui, ó, um nome usuário. Vou colocar aqui um comentáriozinho. Loop de repetição. Cadastro usuário. Tem quem goste, quem não goste de adicionar comentários. Eu prefiro colocar comentários aonde é relevante, ou seja, eu prefiro colocar comentários tipo aonde eu começo algo e eu termino algo, por exemplo, aqui eu vou fazer a minha classe, mas aqui eu já vou começar a fazer o cadastro do usuário, ou seja, eu vou começar a instanciar minha classe numa variável. Aí eu já começo a fazer alguns comentáriozinhos para mim ter ideia do que está acontecendo em determinadas linhas do meu código. Mas se tu tem um código bem limpo, aonde tu consiga entender bem, sabe onde está bem as coisas, pode ser sem comentários, mas eu recomendo basicamente botar como comentários. Vamos começar, quer dizer, vamos continuar com o nosso código. Vou criar uma variável que recebe um input. Quando o input não tem o tipo especificado, ele vem com o tipo string, ou seja, ele vai me retornar um tipo string, ou seja, vai me retornar um tipo de nome. Vou colocar aqui dentro, insira seu nome, para me retornar com uma mensagenzinha no console. Aqui, ó, deixar assim, ó. Insira seu nome, vocês estão vendo? Ou seja, tudo que eu colocar dentro, entre aspas, do input aqui, vai ser tipo um print e ele vai captar o meu input, ou seja, ele vai pegar o que eu digitei aqui dentro. Basicamente é isso. Vamos continuar. Deixa eu salvar aqui, fechar esse terminal, tá sujo. Agora vamos dar uns enters e vamos começar um loop de repetição. While true, aí eu dou um enter, ou seja, enquanto for verdade, ou seja, isso aqui vai repetir infinitamente até eu adicionar um break, que vai ser algo que eu vou colocar dentro das minhas condicionais. Porque agora eu vou fazer algumas perguntas para o usuário para saber se ele deseja, por exemplo, fazer um depósito inicial, o quanto ele deseja, etc, etc. Vamos fazer, vamos fazer junto aqui. Print, você deseja fazer um depósito inicial? Yes ou N. Dois pontos. Botar um espacinho. Aqui eu vou botar um end. Nananã. Aqui, ó. Eu viajei. Aqui eu posso fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar um print e aí colocar escolha igual input. Eita. Ih, o que é isso? Eu posso simplesmente pegar isso aqui, colar aqui dentro, apagar isso aqui e pronto. Está aqui meu input com minha mensagenzinha pronta. Mas caso você não queira abordar com o input assim, vocês podem fazer da seguinte forma. Ó. Print, você deseja fazer no depósito inicial? Yes or any. Aí vocês vêm aqui depois das aspas, colocam uma vírgula e colocam end igual, abre aspas e fecha. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? O print, por padrão, ele vem com uma quebra de linha. O que é uma quebra de linha? Basicamente aqui, ó, se eu botar um print oi e aqui eu colocar outro print oi, ele vai colocar um print aqui, print oi, e vai fazer uma quebra de linha para mim. E vai imprimir aqui embaixo de novo o outro print oi que eu coloquei, entendeu? Ou seja, isso é uma quebra de linha. Mas se eu quiser tirar a minha quebra de linha, eu faço da seguinte forma: eu boto uma vírgula depois das aspas e coloco o parâmetro de end igual a uma string vazia. Ou seja, ele vai tirar
Eita, calma aí. Calma aí que eu fiz algo. Eita, calma aí. Ah, entendi o motivo. Aqui, ó. Eu fiz um loop infinito aqui, daí ele deu um bug, ó. Mas aqui, ó, se vocês notarem, ele vai estar sem a quebra de linha, ou seja, ele vai estar um do ladinho do outro. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar isto, fechar este console, porque eu quero fazer da outra forma lá. Fazer aqui, para não ficar tão redundante o nosso código. Deixar o mais clean possível. Show! Se vocês notarem, nos meus inputs, eu estou colocando sempre um espaço. Por que um espaço? Porque assim, ó, ele vai deixar um espacinho aqui, entendeu? Aí o usuário, ele não vai digitar explicitamente colado no meu texto, ó. Se eu deixar sem, o que que vai acontecer, ó? Ele vai escrever colado nos meus dois pontos, mas eu não quero isso, eu quero que fique um espacinho legal. Aí, ó. Aqui, 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 ó. Tá vendo? Ele deixou um espacinho. Aí não fica tão confuso para o usuário ler. Certo, certo. Vamos continuar. Aí, aqui a gente faz o seguinte: vamos fazer uma condicional para ver o que o usuário escreveu. Aí a gente faz escolha ponto upper. Por que ponto upper? Porque independente do usuário colocar um y minúsculo ou maiúsculo, ele vai detectar o que o usuário escrever. Por exemplo, se ele escrever um y minúsculo, ele vai para esse bloco aqui, de determinado y maiúsculo ou n minúsculo, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, if escolha igual a y, certo? Certo. Ele vai pegar o y e, independente se ele tiver maiúsculo ou minúsculo, ele vai vir maiúsculo para mim. Ou seja, não importa se o cara digitar minúsculo aqui, ele vai pegar o y, entendeu? Se você não colocar aqui, o teu código vai ficar vulnerável a case sensitive, que é quando tu coloca, por exemplo, um y em caps ou um y sem o caps, sem a letra maiúscula, entendeu? Aí ele não vai executar esse bloco de condicional aqui para ti. Portanto, eu vou colocar o ponto upper para o meu código ficar mais sólido. Vamos continuar aqui. Isso aqui, ó, ele está perguntando, ó, você deseja fazer um depósito inicial? Y ou N? Eu vou dar uma pausinha aqui, porque eu vou tomar uma água e já volto. Alô, pessoal, voltei. Vamos continuar. Agora eu vou criar o quê? Vou criar uma variável depósito inicial, que vai receber a minha entrada de usuário, a minha entrada de dados do usuário do tipo float, que eu vou perguntar para ele: insira o seu depósito inicial, RS, espaço. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável depósito inicial. Tá. Eu criei uma variável de depósito inicial que vai receber um input do tipo float e aqui já exibe uma mensagenzinha: insira o seu depósito inicial RS espacinho, caso o usuário escolha Y, entendeu? Ou seja, caso o cara queira fazer um depósito. Y significa yes, de sim, e N significa N de no, de no, de no, de não, entendeu? Basicamente é isso. Vamos continuar aqui. If depósito inicial é menor ou igual a zero, print. Eita, tá louco, meu. Tô apanhando hoje. Se o depósito inicial que o cara quiser fazer for menor, for negativo ou igual a zero, a gente tem que dar um erro, né? Porque não dá para te fazer um depósito inicial negativo, né? Apesar de que seria uma redundância, porque não seria uma redundância, porque a gente não fez um tratamento dentro da nossa classe para o construtor. A gente só fez dentro do depósito, ou seja, a gente só fez um tratamento de erro para valores negativos
dentro da variável de depósito. Só que a gente não está usando a variável de depósito, a gente vai instanciar a classe direto, entendeu? Por isso, vamos dar aqui, que daí vai ficar mais claro para vocês. Print falha, o depósito não foi realizado com sucesso. Certo? Agora a gente tem que explicar, né, para o usuário por que que não deu um. Por que que o depósito do rapaz não foi válido? Quer dizer, por que que não deu? Aí a gente tem que falar, o valor inserido não é válido. Opa, inválido. Deus o livre. Aí, certo? Pegar um inputzinho para ficar agradável no nosso terminal. Agora, se caso o valor que o usuário deseja o valor que o usuário qual que é a palavra? Ai, esqueci. É, esqueci agora. Calma aí, deixa eu buscar a palavra. No final das contas eu não consegui lembrar da palavra, mas basicamente, o que que vai estar acontecendo aqui? Caso o valor que o usuário digitar for um valor válido, ele já vai conseguir fazer ele já vai conseguir fazer o depósito dele direto, entendeu? Não vai ter nenhuma mensagenzinha. Ele vai fazer um break, aonde ele vai sair fora do while, ou seja, ele não vai executar mais nada aqui embaixo. Caso a gente tivesse um monte de linha de comando aqui embaixo, ele não iria executar, ou seja, ele pararia aqui e pularia para fora, por exemplo, ele iria pular para esse print aqui, entendeu? Ou seja, ele não executaria esse resto, ele já pularia para fora do bloco do while. Se vocês verem aqui, ó, tem essa setinha que mostra o que está dentro de cada bloco de indentação do código. Vamos continuar aqui. Tá, vamos fazer agora um elif, caso o usuário escolha ponto upper for igual a n, a gente tem que falar, tá bom então, né? Seu depósito inicial vai ser igual a zero. Opa, ponto e vírgula não. Tô na linguagem errada. Agora, caso o usuário ele não digite y e nem digite n, é uma escolha inválida. Ou seja, se o cara chegar aqui e de duas escolhas, escolher entre Y e L, o cara, meu Deus do céu, me bobeei todo. De caso o usuário, ao invés de digitar Y ou N, ele digitar, sei lá, batata aí, a gente tem que dar um erro direcionado para esse usuário, entendeu? Tipo, ô meu, tá viajando, cara. A tua escolha aí é inválida, entendeu? Portanto, vamos fazer aqui mais uma formataçãozinha. Fazer aqui, ó, sistema escolha inválida. E se vocês notarem aqui, ó, vamos analisar a fundo aqui o nosso while. Aqui temos o nome de usuário, que recebe o input, insira seu nome. Ele vai pegar o nome do usuário, ou seja, aqui não precisa de nenhum tratamento específico. Ele vai vir while true, escolha igual input. Você deseja fazer um depósito inicial y ou n? Aqui eu não preciso definir o tipo de variável que eu quero que receba, porque o input ele vem por padrão o string. Caso eu quisesse, sei lá, que 1 ou 0, aí eu teria que colocar int input tananã, tananã. Aí aqui, ó, if escolha ponto upper maiúsculo, aqui eu estou chamando um método. É importante vocês atribuírem sempre os parênteses, porque aqui é a mesma coisa que vocês estivessem acessando um método aqui da classe de vocês aqui, ó, entendeu? Só que aqui vocês não precisam passar nenhum parâmetro.
ele já vai retornar para vocês algo, uma string, entendeu? Aqui, ó, ele vai comparar. Se a escolha ponto upper, ou seja, em maiúsculo, ou seja, se já estava em maiúsculo, vai continuar maiúsculo, e se tiver minúsculo, ele vai ficar maiúsculo, ou seja, não tem escolha a não ser maiúsculo, ele vai, uh, ele vai comparar se é igual a y. Se for igual a y, ele vai executar aqui, ó, depósito inicial, insira seu depósito inicial. Se o depósito inicial, daí ele já faz o testezinho aqui. Se o valor de depósito inicial for menor ou igual a zero, ele já vai dar uma falha. Caso não seja menor ou igual a zero, ou seja um valor válido, ou seja, ser um valor aceitável, ou seja, um valor que não dê erro no sistema, ele já vai pular fora, não vai nem dar uma mensagenzinha. Eu poderia colocar? Poderia. Mas vou deixar sem, para ficar mais clean o console. Certo? Aí aqui a gente tem elif escolha.upper igual a n. O que é esse igual a n? É a mesma coisa que está aqui. Só que ele vai comparar se é n, ou seja, não quero fazer um depósito inicial. Aí ele vai vir aqui e vai definir o meu depósito inicial como zero, entendeu? E vai dar um break no meu bloco de repetição while, ou seja, ele vai sair daqui de fora, eita, ele vai sair daqui de fora e vai pular aqui para fora, vai pular diretamente para o meu print aqui fora, entendeu? Basicamente é isso. Aí aqui a gente tem um else, se o cara digitar algo errado, ele vai dizer que a escolha foi inválida e que vai repetir infinitamente. Ou seja, isso aqui vai repetir infinitamente até o cara digitar certo. Vou fazer um teste com vocês aqui. Insira seu nome. Vou botar aqui, por exemplo, Alex. Você deseja fazer um depósito inicial? Não quero. Vá. Pronto. Ele não executou escolha inválida, ele não fez nada, ele não repetiu, ele já pulou aqui para fora, entendeu? Por causa do break. Mas, ó, caso eu queira fazer um depósito inicial, ó. Eita, ó o nomezinho. Alex. Se eu botar aqui Y, maiúsculo. Não, vou botar minúsculo, para fins de teste. Alex, minúsculo, ó. Minúsculo. Insira o seu depósito inicial. Ou seja, ele reconheceu que eu coloquei um valor minúsculo e transformou para maiúsculo, certo? Certo. Agora eu quero botar um valor de 259. Vá. Pronto. Ou seja, ele pulou para fora do meu bloco de repetição while. Mas agora, caso o rapaz seja cabeça dura e não saiba escolher entre y e n, por exemplo, o cara bota sim, botar um sim aqui. Escolha inválida. Você deseja fazer um depósito inicial? Aí o cara continua teimando. Sim. Escolha inválida. Daí ele vai ficar nessa. Até o cara se atentar e colocar um Y ou N. Entendeu? Basicamente é isso. Deixa eu ver quanto tempo estou gravando já. Bah, 1 hora. Tá louco. Que mais? Vamos criar logo a instanciação da nossa classe. Ou seja, o usuário vai receber caixa eletrônico, que é a nossa classe, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Ele tá falando, ó, um nome de usuário do tipo string e um depósito inicial do tipo float. Ou seja, aqui eu vou passar o nome do meu usuário e o meu depósito inicial. Eu vou passar minha variável de depósito inicial. Algo que eu tinha mostrado antes para vocês, que era aqui, ó, de tipo, fulano, ao invés de passar o ano aqui, ele quer passar primeiro modelo, ao invés de passar marca. Aí o fulano pode fazer o seguinte, ó. Ele pode vir aqui, ó, por exemplo, depósito inicial igual, aí ele passa a variável de depósito inicial primeiro, entendeu? Aí depois ele passa depósito nome de usuário, passa nome de usuário, entendeu? Isso é bem bom de usar, mas particularmente eu não, já usei bastante isso aqui, não vou mentir, não. Mas para vocês que estão aprendendo, não precisa pensar tanto nisso aqui por enquanto. Foquem em aprender primeiro a orientação a objetos, depois o resto é história. Certo? Certo. Vou botar isso aqui que eu esqueci.
método para verificar o saldo na conta do usuário. Esqueci de colocar esta. Esqueci o nome. O nome é docstring, só que eu esqueci. É tipo uma etiqueta do método, assim. Enfim, vamos continuar aqui. Terminar o vídeo, porque deve ter gente cansada aí já vendo. Enfim, vamos dar. Agora vamos fazer o seguinte. While escolha. Ó, eu estou reaproveitando aqui esta variável enquanto escolha do tipo string, não. Cara, algo que eu posso fazer, porque Python é uma linguagem fracamente tipada, se não me engano. Eu não me lembro se Python é fracamente tipada. Como assim fracamente tipada? Eu posso pegar uma variável que era antes string e atribuir uma variável do tipo inteiro, por exemplo, nela, do nada, assim, entendeu? Só que tem várias linguagens que não é assim, entendeu? Que é diferente. Que tu tem que definir explicitamente o tipo da variável. Por exemplo, em Java. Java, quando eu vou definir uma variável, eu tenho que fazer o seguinte: int, passar o nome da variável, int escolha igual a 20, ponto e vírgula. É assim que eu passo o tipo de variável que eu quero criar. E essa variável, ela vai ser o tempo inteiro uma variável do tipo inteiro. Ela não vai mudar. A não ser que eu faça uma magia louca. Daí sim ela vai poder mudar o tipo dela, mas fora isso, dificilmente. Vamos lá. Enquanto escolha for diferente que zero, ele vai me repetir o meu print, que eu vou fazer aqui uma formataçãozinha. Aqui vocês podem até acelerar se quiserem, porque isso aqui é mais só uma formataçãozinha que eu estou criando para o nosso caixa eletrônico. Vou botar uma quebradinha aqui. Caixa eletrônico. Print. Print. Print verificar saldo. Isso aqui que eu estou criando são as opções do meu código. 3 depois. Isso aqui basicamente que são as opções. Por exemplo, quando a gente tem estamos em um aplicativo de banco, a gente tem uns botãozinhos, saque, depósito, um monte de coisa. Temos vários botõezinhos. Deixa eu só fazer aqui agora, né? Que aqui já é a escolha. Escolha igual int input. Insira a sua opção. Ou seja, ele vai pegar a opção do meu usuário e vai repetir isso aqui, conforme eu for fazendo. Ou seja, ele vai pegar minha opção, ele pode até acessar. Por exemplo, posso fazer um if aqui, if igual a 1, ele vai verificar o saldo. If igual a 2, ele vai verificar o saque. If igual a 3, ele vai fazer um depósito. Mas, caso eu coloque zero, aí é o único momento que ele vai encerrar o meu sistema, ou seja, ele vai terminar o meu código, ou seja, ele vai pular fora do meu while e vai, por exemplo, exibir aqui fora, sistema, obrigado por utilizar nosso caixa eletrônico. Vou botar uma carinha aqui.
Não, não vou botar nada. O banco é sério, o banco é frio, frio calculista aí. Certo. Ahn, agora o que falta é só a gente fazer os nossos ifs, né? If escolha igual a 1. O que é o 1? Verificar saldo. Ou seja, a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar o usuário, que é a nossa instância da nossa classe, e ponto. Por que ponto? Porque com o ponto a gente vai abrir, assim, digamos, a nossa instância da nossa classe e vai abrir o leque de opções de métodos que a gente tem dentro dela. Por exemplo, a gente criou o saque, certo? A gente dá usuário ponto, aí aqui ele nos libera os nossos métodos. Por exemplo, verificar saldo, que é o que a gente quer colocar aqui, ó. Aí a gente coloca como a gente abre e fecha parênteses, porque a gente não vai passar nada para ele, mas é bom a gente passar abre e fecha parênteses. Método para verificar o saldo na conta do usuário, certo? Certo. Ou seja, ele vai verificar automaticamente para mim o saldo com base no meu método aqui. Ou seja, ele vai executar tudo que está aqui dentro. E é isso aí. Agora a gente vai continuar fazendo esse negocinho aqui, ó. Escolha 2, print, fazer um negocinho bonitinho aqui. 50. Agora a gente vai perguntar para o nosso usuário. Opa, criar variável, né? Valor para saque. Recebe float input. Insira um valor para saque. RS. Espaço. Certo? Aqui o usuário vai inserir um valor para saque e agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos chamar usuário ponto saque, abre parênteses, e aqui, ó, ele está me dizendo método para saque de saldo do usuário, conforme a gente escreveu aqui em cima, ó. Método para saque de saldo do usuário, certo? Aí aqui tem valor para saque, float, ou seja, ele está me pedindo um valor do tipo float. Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha significa que vai me retornar um valor como none, ou seja, ele não vai me retornar nada. Isso aqui é um assunto mais a fundo que a gente vai abordar mais tarde. Que métodos podem retornar valores, ou seja, se eu quisesse fazer um método aqui para me calcular quanto que eu devo para o banco, eu poderia. Mas daí eu teria que colocar um termo em específico, que é uma palavrinha chamada return, que daí eu posso colocar para me retornar uma determinada variável, entendeu? É bem usada o return, mas neste contexto que a gente está fazendo aqui não vai ser tão usado. Aqui, usuário.saque, a gente passa o nosso parâmetro que vai ser o valor para saque. Show de bola? Show de bola. Uma observação. Eu coloco os nomes bem parecidos, se vocês perceberem, mas o nome das variáveis não importa. O que importa é o que vocês vão estar passando aqui dentro, entendeu? Basicamente é isso. Vamos para o nosso próximo. Print. Nananã, vamos fazer a formataçãozinha. 50. Valor para depósito. Recebe float. Input. Insira um valor para depósito. RS. Show. Agora eu venho aqui e faço usuário.depósito valor para depósito, ou seja, ele vai me receber o meu valor que eu inserir aqui, entendeu? Basicamente é isto. E agora, o grande finale, terminando o nosso programinha, vamos fazer o seguinte. Escolha igual a 0. O que ele vai fazer? Vai fazer um break, ou seja, ele vai quebrar este bloco de repetição. Ou seja, ele vai pular fora disso aqui
e vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Apesar de que, se o usuário coloca 0 aqui, ele automaticamente já vai terminar, entendeu? Porque não é obrigatório. Porque assim que o usuário colocar o 0, 0 não é diferente de 0. Ou seja, aqui ele está falando, ó, while escolha for diferente de 0, ele vai ficar repetindo. Mas a partir do momento que eu coloco aqui 0, ele vai finalizar o meu código, porque o 0 não encaixa em nenhum desses negócios aqui, considerando que não existe isso aqui, por enquanto. Considerando que não exista, ele vai ver que não tem o 0, e daí ele vai vir para cá de volta, ó. Ele vai pegar o meu valor de 0, vai comparar, ó, a escolha é igual a 1? Não. 2? Não. 3? Não. Certo. Aí ele vai terminar o bloco de repetição e vai pular aqui para cima, ó, no while. Daí ele vai comparar. While, escolha. Escolha é diferente de 0 agora, neste momento? Não. Escolha é 0. Aí ele vai encerrar completamente, entendeu? Isso aqui é uma redundância, mas eu vou deixar aí, entendeu? Porque quero matar qual que é a palavra? De forma precisa, entendeu? Isso é bem redundante fazer isso aqui, mas vamos deixar aí. É opcional. Ou tu bota com ou tu bota sem. Vai dar bom no mesmo. Mas vamos lá. Vamos testar nosso programinha agora. Vamos fazer aqui um exemplo. Insira seu nome, Alex Green. Você deseja fazer um depósito inicial? Botar um maçã. Escolha inválida. Botar Y. Insira um valor para depósito inicial. Menos 120. O depósito não foi realizado com sucesso. Valor inserido inválido. Pressione Enter para sair. Aí ele volta para a seleção de depósito. Ó, tá. Você deseja fazer um depósito inicial? Sim. Valor de depósito inicial. Vou botar 120 positivo agora. Aí, ó. Aí ele já me formatou aqui embaixo meu caixa eletrônico. Verificar saldo, saque, depósito e sair. Vamos verificar nosso saldo. Se o nosso depósito inicial entrou. Aí, ó. Você tem 120,00 com 2 casas decimais de saldo. Pressione Enter para sair. Aí aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho menor isso aqui. Quero fazer um saque. Quero sacar 20 pila. Insira um valor para saque. Quero sacar menos 20. Falha. O saque não foi realizado com sucesso. Valor inserido inválido. Vamos verificar o saldo agora. O saldo continua 120. Saque. Quero sacar 20 reais. Saque realizado com sucesso. Pressione Enter para sair, certo? Vamos ver nosso saldo. 100 reais. Show de bola. Agora depósito. Eu quero depositar menos 120. O depósito não foi realizado com sucesso. Valor inserido inválido. Pressione Enter para sair. Show de bola. Agora eu quero depositar 0,34321278598 centavos. O depósito foi realizado com sucesso. Por quê? Porque esse valor é maior que 0. Ou seja, ele não é menor ele não é menor e nem igual a 0, entendeu? Só que se a gente não tivesse feito uma formatação de texto, vocês estão vendo aqui 34, ou seja, ele formatou direitinho. Se a gente não tivesse colocado uma formatação adequada aqui, ele teria ficado com todos esses números aqui depois da vírgula. Mas como a gente colocou explicitamente que a gente queria o quê? A gente queria 2 números depois da vírgula, ele formatou direitinho pra gente. Certo? Vamos verificar o saldo de novo. É isso aí. Vamos sacar menos 0,23. Saque não foi realizado, certo? Certo.
Agora vamos fazer o seguinte. Vou digitar Lucas aqui. Ele me deu um erro. Por quê? Porque Lucas é do tipo string. E aqui ele estava esperando um valor literal para inteiro, com base 10. Isso aqui, value error, é um tratamento que a gente pode realizar, só que é um negócio que é mais a fundo já. É um negócio que se chama tratamento de exceções. O que poderia ser feito para evitar isso aqui? A gente poderia fazer isso aqui, ó. Try dois pontos. A gente seleciona aqui e dá um enter, que ele vai indentar automaticamente nosso código aqui. Só que se vocês notarem, ó, vou salvar aqui, ó. Ele ainda assim está apontando um erro aqui. O que é? Try statement must have at least one except or finally clause. Clausule, sei lá, clausule, sei lá. Nice to meet you. Basicamente, ele tá pedindo, ó, eu vou tentar isso aqui. Mas o que tu quer que eu faça caso dê determinado erro? Por exemplo, este erro aqui, value error. Ó, eu vou fazer o seguinte, except, daí eu venho aqui e escrevo o nome do erro que eu quero tratar, que é value error. Eu venho aqui e escrevo, ó, até apareceu aqui, ó, value error. Eu clico nele, e se vocês notarem, ele vai até com uma corzinha diferente, ó. Se vocês passarem o mouse em cima, vai estar escrito aqui, ó, inapropriado argumento de valor, ou correto tipo. Basicamente está dizendo que isso aqui é um valor errado. Basicamente é um valor que não devia estar sendo recebido. Aí o que eu posso fazer? Ao invés dele dar simplesmente um erro, eu vou colocar como pass. Por quê? Porque daí ele vai ignorar o meu erro. Calma aí, o que está dando erro aqui? É porque eu não salvei. Aí, ó. Basicamente, ele vai ver o erro e vai ignorar. Ele vai simplesmente passar. Tá, o cara escreveu Lucas? Tá bom, né? Esse cara é estranho. Vou pular fora. Mas o que eu posso fazer também aqui é setar a minha escolha para outro valor. Que daí ele vai. Basicamente, ele vai ficar fazendo loop, né? Porque escolha igual a 10. Ou seja, diferente de zero, entendeu? Mas se eu colocar também como pass, também vai dar certo. Por quê? Porque aqui ele está querendo um valor inteiro, mas ele vai receber um valor de string, ou seja, vai vir outro tipo de variável. Então, o ideal eu diria que colocar outro valor aqui, por exemplo, escolha 10. E é isso aí. Nosso código está pronto. Só vou fazer novamente aqui, fazer Lucas. Não quero fazer um depósito inicial, vamos verificar o saldo. 0 centavos, certo. Quero fazer um saque, 1.200. Saque não foi realizado com sucesso. Falta um total de R$ 1.200, certo? Vou fazer um depósito. Quero depositar R$ 900, certo? Foi realizado. Agora eu quero sacar R$ 1.200. Falta um total de R$ 300, entendeu? Show de bola. Vou verificar meu saldo, R$ 900. Só que agora tá, cansei, quero ir para casa. Daí eu clico aqui em zero. Sistema, obrigado por utilizar nosso caixa eletrônico. Ou seja, executou o que está aqui atrás. E é isso aí, nosso código. Caso alguém tenha alguma dúvida, só mandar no grupo que eu vou responder. No mais é isto. Se quiserem alguma ajuda, sei lá, só chamar no grupo. E é isso aí. Valeu pessoal que assistiu. E é isso aí. Não tem muito o que falar. Falou, pessoal.